Hipóteses sobre o povoamento da América. O objetivo desse vídeo é conhecermos algumas hipóteses de como o nosso continente, o continente americano, foi povoado. Lembrando que o ser humano, ele não surgiu na América, né? Nossos ancestrais mais antigos, desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, eles surgiram aqui no continente africano. E do continente africano se espalharam pelo mundo, como a gente vê nas setas azuis, tá? Até chegar aqui no continente americano, certo? Existem, como eu falei, várias hipóteses. Hoje nós vamos estudar as duas mais aceitas, que é a teoria de Bering e a teoria transoceânica. Então vamos começar pela teoria do Estreito de Bering. De acordo com os cientistas, os nossos ancestrais, né, os ancestrais dos nossos índios, teriam entrado aqui no continente americano pelo Estreito de Bering, que é por essa passagem, cerca de 8 quilômetros separa o continente asiático do continente americano, nesse que viria a ser o Estreito de Bering. Nossos ancestrais mais antigos, segundo essa teoria, teriam atravessado essa passagem e entrado aqui na América do Norte. Da América do Norte, eles teriam descido, né, passando pela América Central e chegando na América do Sul, onde está o Brasil. Então, vocês poderiam vir a questionar, mas professora, aí no Estreito de Bering, não são 85 quilômetros de água, como eles atravessaram? Na verdade, acredita-se que eles passaram entre 15 e 35 mil anos. A gente vivia a Era do Gelo, então essa passagem era congelada, era uma verdadeira ponte de gelo, eles passaram sobre o gelo e entraram na América, tá certo? Então, assim, ao longo da história humana, não foi do dia para a noite que os homens lá da África falaram, vamos viajar para a América, lá, né, tem um clima melhor, tem mais alimento. Não. A natureza foi impondo isso ao homem, secas constantes, aumento populacional, vai empurrando os grupos humanos a irem para novos continentes, sair da África em direção à Ásia, em direção à Europa, e em direção, né, a outras partes da Ásia, chegar até aqui na Oceania. Outros grupos percorreram a Ásia, então, e vieram aqui para a América, certo? Lembrando que as datas que nós trabalhamos em pré-história, elas dependem muito da fonte, do historiador, do pesquisador. A gente pode encontrar hipóteses e teorias diferentes em relação à datação também. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem poderia já estar acontecendo há 50 mil anos atrás. A maioria acha que foi por volta de 15 mil anos atrás. Sempre o que é mais aceito é de acordo com os fósseis encontrados. Quando você encontra um fóssil humano que pode dar uma data precisa, então é algo mais aceito do que, de repente, uma ponta de lança, uma pedra, uma fogueira encontrada numa caverna, porque esse tipo de informação pode ser um acidente da natureza. Não foi uma fogueira, foi um incêndio causado naturalmente por um relâmpago. Então, geralmente, quando tem um fóssil humano com uma determinada data, é o tipo de fonte histórica mais aceito para construir a datação desse período, tá certo? Mas lembrando, conforme o estudo, conforme a pesquisa, vocês vão encontrar datas diferentes, tá certo? No momento, a mais aceita é em torno de 15 mil anos, mas, relembrando, alguns historiadores que pode ser até 5 mil anos atrás, que se iniciou essa passagem pelo Estreito de Bering e que depois de um período vai se descongelar, o planeta vai sair da era do gelo, vai se aquecer, essa ponte natural vai deixar de existir. A gente percebe a aparência dos índios americanos pode variar bastante, né? Mas a gente tem algumas características em comuns entre os indígenas da América e as populações asiáticas, como o cabelo mais liso, a altura, os olhos amendoados, né? Os olhos puxadinhos. Então indica sim que os ancestrais dos povos indígenas da América são de origem asiática. Mas a gente não tem só essa teoria, nós temos mais uma teoria aí que é bem aceita. Mas antes de falar dela,
coloquei essa imagem aqui, todo mundo já deve ter assistido a Era do Gelo. A Era do Gelo mostra ali um grupo de animais, mas também grupos humanos que têm que passar por uma ponte de gelo para entrar num novo local onde tem mais comida, um clima melhor. Na verdade, o contexto da Era do Gelo é a passagem pelo Estreito de Bering. Tanto os animais como os grupos humanos estão procurando essa vida melhor, passando, né, pelo Estreito de Bering. Agora vamos falar da teoria transoceânica. Essa teoria ainda falta, ela é um pouco menos aceita, mas é provável que as duas formas ocorreram. Não quer dizer que eu tenho que acreditar em Bering e desacreditar na transoceânica. As duas têm comprovações históricas. A verdade é que pela passagem do Estreito de Bering tem mais fontes históricas, tá certo? A teoria transoceânica diz que grupos humanos vieram para a América, saídos da Malásia, da Polinésia e da Oceania. E vieram como para a América? Atravessando o Oceano Pacífico. Só que, é claro que vieram de barcos, das embarcações construídas por eles. Só que essa região é cheia de ilhas, eles não vieram de um dia para o outro para cá. Eles vieram navegando e povoando de ilhas em ilhas à medida que o grupo humano se tornava maior, a comida se tornava escassa, eles migravam para uma nova ilha, dividia, né, a população até chegar aqui na América, tanto aqui na região da América Central como da América do Sul, como indica as setinhas verdes e roxas, tá? Essa teoria lembra muito o filme da Moana, né? Que aquele grupo tem que migrar para em busca de mais alimentos, um lugar, né, com mais condições de sobrevivência para aquela população, para aquele povo. Bom, e assim, o que mais comprova essa teoria transoceânica foi um fóssil encontrado no Brasil, um fóssil chamado, deram o nome de Luzia, tá? Para esse fóssil, tem a datação de cerca de 11.500 anos e foi descoberta uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no ano de 1975. Esse crânio foi queimado nesse incêndio no Museu do Rio de Janeiro recentemente, mas aí conseguiram encontrá-lo depois, com alguns prejuízos, mas felizmente conseguiram encontrá-lo. Ele é um dos achados arqueológicos mais importantes da história da América, porque ele é um dos principais registros da teoria transoceânica. Com base no crânio, reconstituíram a imagem, né, da Luzia, né, da mulher que teria vivido aqui na América, na região de Minas Gerais, há 11.500 anos atrás, e em nada a aparência dela batia com a aparência dos ancestrais dos índios, que é aquela aparência asiática que eu havia dito anteriormente. A Luzia, ela tem o que a gente chama de características negroides. Ela tem, por exemplo, a mais aparência de quem veio da Austrália e da África do que da Ásia. Por quê? Então, a gente voltando naquele outro mapa, os povos que vieram navegando vieram da Oceania, e antes de serem da Oceania, eles vieram também da África, né, para a Oceania. Então, eles têm aparência negroide. Então, assim, ela tem os lábios mais grossos, o olho dela, né, é mais arredondado, como quem é dessa descendência. Então, aqui ó, tem uma reconstituição de como era, né, Minas Gerais, a região de Lagoa Santa, na época que a Luzia viveu aqui, tá? Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês para explicar o porquê desse povoamento, né, de levas e levas humanas terem saído da África e terem se espalhado pelo mundo. O que levou, né, o ser humano, a nossa espécie, a se espalhar pelo mundo? No início, o homem vivia em pequenos grupos, coletando frutas, raízes e caçando. Sua vida era andar, andar, sempre em busca de alimentos. Sua história era de uma fome não saciada, uma fome milenar que ainda hoje aflige muitas populações. Então, aqui já está respondendo. É a busca pelo alimento, né, para tentar saciar a fome. Isso motivou principalmente os grupos humanos que viveram antes da invenção da agricultura.
A gente percebe que a chegada de todos esses povos foi antes da invenção da agricultura. Inclusive, a teoria transoceânica acredita que essas levas vieram em torno de 12 mil anos atrás para cá, e a invenção da agricultura tem aproximadamente 10 mil anos. Então, era sempre em busca do alimento, principalmente quando você não plantava e não controlava a fonte de alimento. Bom, então esse vídeo, o objetivo dele realmente era a gente entender um pouquinho mais, né, de onde vieram os ancestrais dos índios. Nós vimos duas importantes correntes, né, a teoria de Bering e a teoria transoceânica, que explicam a chegada dos nossos ancestrais mais antigos aqui na América.